Ô pescador, vem tarrafiando no alto do mar. Pescador, pescador, vem tarrafiando no alto do mar. Pescador, no alto do mar. Nós estamos no Brasil, cidade de Recife, bairro da Ibiribeira, na comunidade Ilha de Deus. Fica dentro do Parque dos Manguezais, é uma comunidade tradicional pesqueira. O 90% da comunidade sobrevive da pesca. Seja peixe, sururu, marisco ou camarão, é pesca. E é uma ilha pacata, a maioria das pessoas é tudo conhecido aqui. Eu me chamo Ana Mirtes da Silva Ferreira, sou pescadora e sou moradora e cria aqui da comunidade Ilha de Deus. A gente está sempre em constante ameaça de remoção, especulação imobiliária. Então, o que eu posso fazer como moradora, né, e protagonista dessa história, eu estou me envolvendo. Bom dia, gata. Eu sei que tu me ama também, tá bom? Eu gosto de anarquia. Disse agora. Sai, que anarquia. Me chamo Noemia Fernandes. Desde pequena eu comecei para maré, tirar marisco. Muitas vezes eu fugia do colégio para ir para maré. Às vezes eu ia de carona, às vezes eu ia com o barco do meu pai. Para mim foi a necessidade que me levou a ir para maré tirar o sururu e ser pescadora. E até hoje eu me orgulho, porque hoje eu criei meus filhos tudinho tirando sururu da pescaria. Comecei para Maré com algumas vizinhas também, mulheres, porque aqui as mulheres, Ilha de Deus, são as mulheres muito fortes, sabe? Muito independentes, graças a Deus. É herança, sabe, que a gente adquiriu das nossas mães, das nossas avós. Por mais que eu não tenha um trabalho, isso não impede de ter aquilo que eu quero, porque tem a Maré. É a nossa empresa, né? O nosso patrão. A gente foi educada assim e a gente educa nossos filhos assim, ó. Se tu quer alguma coisa, ou tu vai catar um balde de suru, ou tu vai pescar. Bora, minha filha, desça. Acho que ele enganou a gente pra gente ir pra cá. É, ele tava com a menina só ali. Não é não? Ele enganou a gente. Tá com pescadeira arretada. A gente arrebentou. O que a gente foi. E cada dia mais vai ser pior, sabia? É, vai diminuindo, né?
A praia, que é lá, quase em Olinda, o povo diz que tem mais, né? Mas é mais longe também, mais longe. É. O meu nome é Elivânia. Minha mãe e minha avó sempre foram meu pai e minha mãe. Eu sou reconhecida como pescadora porque, eu já falei, eu sou associada à colônia de pescadores e sou catadora de sururu. Mas a gente responde como marisqueira. A marisqueira é aquela que vai buscar o marisco ou aquela que cata o sururu. Hoje em dia a gente tem que remar quilômetros para poder pescar o sururu. E cada vez mais já ficando mais distante. E eu acredito que isso dá devido à poluição, à crise climática. Além da poluição, mudança climática, ainda tem a privatização das águas, não pode ter acesso ao rio como a gente tinha anteriormente. Próximo ao novo porto, a gente já não pode pescar mais. É um empreendimento que está sendo construído aqui no centro de Recife, que justamente fica por trás da Bacia do Pina, onde as comunidades tradicionais pescam. Meu nome é Fátima. Eu me lembro da minha infância, quando aqui não tinha nem água, não tinha energia. Não era rua, era bequinho para você passar. Você muitas vezes tinha que passar pelo quintal das pessoas, porque era muito assim, esgoto, sabe, cheio de lama. Era muito precário mesmo a nossa comunidade. Na verdade, aqui ninguém tem documento de casa. A gente tinha um documento provisório que já se venceu. A gente tem que se preparar, porque a qualquer momento pode despejar a gente daqui. Em 2007, teve um processo de urbanização na Ilha de Deus. O censo do governo dizia que tinha tantas famílias. Como assim tem tantas? Não, tem muito mais. Aí a gente convocou a comunidade, fez uma grande assembleia. Foi quando a Interação trouxe a metodologia, né, do censo comunitário. A gente pegou o questionário, adaptou para a nossa realidade, né, o contexto da Ilha de Deus. Bom dia, Fátima. Oi, bom dia, Roberta. E aí, como é que está? Estou bem. Tá catando muito sororô? Então, É mesmo. Vai catar hoje? vou, já deixei minha menina catando, adiantando lá. Pesca tá meia rinha pesca porque tá chovendo. E aí, é menina ou menino? É uma menina. Eita, mais uma menina, mais né, uma Priscila? menina. Que bom. Depois que a gente fez todo o levantamento, a gente levou que tinha um escritório, a empresa responsável pelo governo para fazer essa mediação. A gente levou lá, fez uma reunião e sentou. No cadastro de vocês tem tantas famílias, no da gente tem tantas. E o da gente é muito mais verídico, porque foi feito pela própria comunidade. Quando a gente vai fazer um protesto, quando a gente vai na prefeitura ou no governo exigir nosso direito, a gente não está dizendo assim, me tira dali porque eu quero sair dali, eu não gosto dali. Não. Você gosta, Maria, de morar na ilha? Demais, 55 anos. Hoje, tu trabalha com o quê? Olha, eu sou pescadora e no momento eu estou trabalhando no negócio de manguezal. Tu é a chefe da casa? A chefe de casa? Sim. Sou não. É o seu marido? Quem mora contigo na casa? Mora eu, meu marido e uma neta. Só mora vocês três aqui, né? Que tem de gente querendo uma dormida e não tem. Porque a gente sabe que tem muitos que tem demais e tem muitos que tem De menos, né? O censo trouxe de benefício para dentro do território, né, se fazer com que as pessoas entendessem que é importante estar junto, que é importante somar forças com esses coletivos para que a gente permaneça, né, dentro do território. De repente, a gente recebeu um monte de gente de vários países. Ali a gente começou a participar de reuniões, tanto aqui na ilha como reuniões fora. A gente sair daqui de Recife, a Olinda, ir para Camaragibe, ir para a África, para a Bolívia, para o Peru. Quando a gente chega em outras comunidades, a gente vê que a realidade é a mesma. E como é que eu vou fazer para ajudar aquela comunidade, aquela pessoa, aquela mulher? E quando a gente foi para a Bolívia, a gente conheceu as meninas da Bolívia, o grupo delas, e a gente foi falar o que a gente fazia, como era a Ilha de Deus.
e como a gente teve um papel importante nesse processo de urbanização. Minha primeira viagem foi para a África. A primeira viagem de Eva para a África. E um dia ela falou, mãe, quando eu crescer eu quero ser igual a senhora. Aí eu digo, não, Eva, não queira ser igual a mim, não. Estude para ser alguém na vida. Porque não tem coisa melhor do que o conhecimento, não. Porque o conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de vocês. Tá bom. Poxa, já acabaste tua tuia, foi? Poxa, menina ligeira, menina. A partir do momento que a gente forma um grupo, é como se fosse uma família. Como grupo, a gente vai ouvir o que a vizinha, o que a irmã, o que a prima, o que a tia está passando, a gente vai se fortalecendo. Eu era uma pessoa que eu era assim, dentro de casa, eu não saía para nenhum canto. Então, não acredito que sou eu que estou aqui apresentando um trabalho para outras mulheres. Hoje eu me vejo que eu sou mais conhecida, às vezes a gente vai para um encontro. Quando a gente chega assim, eita, as meninas, olha a Fátima, olha a Mirtz, olha a Livânia, eu fico assim olhando, eu me sinto tão importante. A história da gente está aqui. Como se fosse o ventre da nossa mãe, que a gente se pudesse nem sair dali, né? O território pra gente é isso. O que a ilha é hoje é devido a essas mulheres, né? Se tem uma ponte, se tem uma escola, se tem posto, se tem água, se tem energia, foi luta dessas mulheres que vieram antes de mim. Né? Eu acredito que daqui a 10, 15 anos outras mulheres vão ver e que elas tenham esse mesmo orgulho que eu tenho de morar dentro desse território. Que elas sintam o desejo de continuar ou fazer algo até melhor, mas que não deixe a Ilha de Deus ser engolida, sabe, ser exterminada, que elas continuem na luta, na força, com essa raça, que elas são filhas, né, descendentes de guerreiras, pescadores, mulheres fortes, mulheres de fibra.